sou Daniele e eu quero compartilhar com vocês o meu testemunho. No meu lar existiam muitas brigas, os meus pais se desentendiam muito e eu recordo de várias vezes, ainda criança, separando eles, né, daquelas brigas, daquelas discussões. A palavra separação era muito constante no meu lar e por causa disso, né, eu comecei a ser uma criança triste, insegura, medrosa, e quando eles discutiam, chegavam até a decisão, queriam se separar, e chegava até a mim e perguntava: você quer ficar com quem? Com seu pai ou com a sua mãe? E eu insistia, com os dois. Eu não aceitava eles se separarem. E ainda ali na infância, né, por causa de todos esses problemas, eles aceitaram um convite de uma pessoa conhecida que chegou até eles e convidou para a casa do encosto. E lá, durante aquela festa que estava tendo ali, a mãe de encosto se aproximou e disse que falou para os meus pais que havia se engraçado de mim, que ela queria cuidar de mim, queria desenvolver, pediu para ficar comigo. Os meus pais ficaram muito assustados com aquele pedido e recusaram. Não, mas o que meus pais não sabiam, que eu mesmo criança, eu não tinha coragem de contar, não contava para ninguém, é que eu via vulto, eu ouvia vozes. Eu era uma criança insegura, eu tinha muito pesadelos e também tinha um amigo imaginário. Eu conversava com ele enquanto brincava, somente eu via. E ele como assim, às vezes ele como estivesse me orientando. E em meio a tudo aquilo, essa infância foi bem perturbada. Eu lembro de acordar várias vezes durante a madrugada assustada, me sentindo sufocada, tendo sonhos ruins. Os meus pais vinham, não sabiam como me ajudar, percebiam, mas eles achavam que era uma coisa normal, de criança que tem medo de dormir sozinha. Mas na verdade não, era uma perturbação espiritual. Quando eu estava com 6 anos, a minha mãe ela começou a sintonizar a rádio e ela parou no programa da Igreja Universal. E ali ela acompanhou o programa, colocou um copo com água para consagrar, ela tomou e também me deu para beber. Ela percebeu que naquele dia algo mudou, já teve uma paz. Eu dormi bem naquela noite. Então ela começou a ser assídua naquele programa de rádio, deixando sempre um copo com água. E uma vez o pastor falou que quando tomasse aquele copo, não ia somente ter aquela experiência de paz, mas ia ter vontade, ia chegar até a igreja. Minha mãe até já sabia onde tinha uma igreja universal mais próxima, mas ela tinha um preconceito de chegar até lá. Mas naquele dia ela tomou forças e ela me levou junto. Ela me conta que eu criança, eu lutei muito para ir. Eu não queria, era um ambiente que eu não me senti bem, eu sentia medo, eu não queria estar ali, então eu fazia de tudo para atrasar ela, para ela não chegar na igreja. E aí ela percebeu que isso também era uma influência do mal, usando ali, impactando, impedindo da gente chegar na igreja, e ela pediu para que fizesse uma oração em mim. Eu recebi a oração e ela continuou participando. Mas eu ali, criança, ainda tinha muitas coisas que precisava ser liberta. Quando a minha mãe chegou na igreja, ela estava grávida. Ela estava por volta dos 8 meses de gestação. Era uma menina. Eu até então, filha única, até os 6 anos de idade, eu apostei tudo naquela criança, que ela seria para mim a minha felicidade. Era o que faltava em mim, era o que eu acreditava, que faltava isso em mim. A companhia de ter uma irmã, por isso que eu era sozinha, por isso que eu me sentia triste. Então eu acreditava que aquilo ia ajudar e ia fortalecer a nossa família. E passou o tempo da gestação, chegou o dia do nascimento da bebê, ela teve algumas complicações de saúde e após uma semana ela faleceu. E quando a notícia veio para mim que a minha irmã havia morrido, e eu sequer havia aproveitado com ela, nem uma semana direito, devido a toda a complicação, ela ficou na maternidade, no hospital, aquilo me abalou muito, muito. Então o amigo imaginário que eu tinha, ele começou a falar mais comigo. E ele chegou a me influenciar ao suicídio, mesmo eu sendo uma criança. Eu cheguei por 3 vezes tentar o suicídio. Eu tentei uma vez me jogar da laje. Nos meus olhos é como se fosse apenas um degrau. E aquela voz daquele amigo imaginário dizia pra mim que aquilo era como se fosse uma porta. Que nesse mundo eu não teria ela, mas ela me esperava do outro lado. Ele me convencia pra me fazer aquilo. E eu não tive coragem naquele dia de me jogar. E novamente veio umas 2 tentativas, né, tentando cortar o pulso. Mas ali a gente já estava na igreja. A minha mãe já me levava na igreja. E eu não tive coragem, não sei, eu senti um medo tão grande. É como se vê assim, mas os meus pais já sofreram por perder uma bebê. E eu? Sim, eu estar entre eles. Eles vão sofrer muito mais. Veio essa voz, veio esse pensamento. E eu parei e ali eu não pedi ajuda. Mais uma vez veio uma obreira,
acredito que ela também, ela era educadora da IBI, e ela pediu da minha mãe para que eu conhecesse a IBI. Então eu comecei a participar, eu comecei a ir, enquanto minha mãe assistia a reunião no salão, eu criança ia para a IBI. E teve um propósito que aquela educadora fez, que foi uma carta para Deus. Eu lembro que eu não desabafava com ninguém, eu não tinha coragem de contar para ninguém o que eu passava. Eu sofria muito, eu passava tudo caladinha, tudo muito quieta. E naquela carta eu me expus, eu contei tudo que havia acontecido, falei daquele amigo imaginário que só eu via, eu contei tudo, como estava a minha casa, a minha família, como eu me sentia. E eu fui alcançada pelaquela educadora, ela começou a me acompanhar. E ali começou a minha libertação. Ela me acompanhou para que eu fosse livre do mal. Mas aquilo ainda não tinha sido um encontro com Deus. Assim como a minha infância foi na IBI, a minha adolescência também foi na igreja. Eu não me desviei, mas eu não tinha um encontro com Deus. Eu não havia conhecido a Deus. Eu ouvia sobre Ele, mas eu não o conhecia. Mas tinha coisas que me atrapalhavam de conhecer a Deus. As amizades. Eu tinha muitas amizades na escola, eu tinha algumas influências também de parentes, né, meus primos que havia crescido, já que durante esse vazio dei a eles dei espaço no meu coração para eles, e como eles não tinham conhecimento da palavra, o que eles faziam eu também tinha vontade de fazer. Eu tinha um desejo do mundo dentro de mim, por não ter esse encontro com Deus. Às vezes eu achava que era mais interessante a vida lá fora do que a de dentro, e isso me atrapalhava de conhecer a Deus. Eu relutava. Eu estava ali, cresci na igreja, mas a semente do temor a Deus estava dentro de mim. Porque isso não fez eu me afastar. Porque eu temia a Deus, eu sabia que eu tinha o privilégio de ouvir a palavra de Deus ainda na infância. Então isso me guardou. Mas eu lembro que teve uma fase da minha adolescência que foi muito crítica. Eu me isolei e minha mãe me percebeu. Eu não contava, eu não ouvia ela como uma amiga. Aliás, eu só tinha amigos no mundo. A minha mãe não tinha nesse tempo ela como uma amiga, porque ela já era da fé. Eu lembro que ela já estava até de obreira, tanto ela como meu pai. E eu tinha um desejo do mundo e ela me percebeu inquieta, e eu falei pra ela que eu tinha muita vontade de assistir um festival de rock que acontecia na cidade. E minha mãe falou assim: você quer ir? Eu vou te levar. E eu tomei um susto quando eu ouvi isso dela. Senhora, vai me levar? Eu vou ficar longe, mas vou te esperar, vou te deixar à vontade. E ela me levou. Eu era adolescente e ela me levou. Aquele festival tinha muita gente, era aberto ao público, era no lugar, no centro cultural aqui da cidade. E eu fui. Eu acredito que a minha mãe foi em oração, porque naquele dia eu tomei a minha decisão. É como se os meus olhos tivessem se abertos e eu vi como era o... E ali naquele lugar, os meus olhos se abriram. Eu comecei a ver do jeito que o mundo era. Uma vida vazia, de ilusão. Eu vi muitos jovens extremamente embriagados, sem vida, num lugar com muita música, mas com uma expressão, com um semblante morto. E eu fui olhando aquilo, eu esqueci da música, eu me concentrei mais nas pessoas, na reação das pessoas. E eu voltei, saí daquela arquibancada, voltei, fui em direção à minha mãe. E eu falei assim: mãe, eu quero ir pra casa. Ela falou assim: mas você não veio aproveitar o evento? Você não vai ficar até o final? E eu falei assim: não quero isso. Não quero. Mãe, esse lugar não é pra mim. Eu não sou desse lugar. A semente do temor já estava dentro de mim. Então me deu um temor tão grande. Eu já ouvia da verdade, mas eu ainda não estava praticando ela. Então ali eu tomei a decisão: esse mundo eu não quero pra mim. Eu não quero. Então a gente voltou pra casa. E em casa eu fiz a minha oração. Eu pedi pra Deus me limpar, tirar aquele desejo do mundo. Eu me arrependi. Eu falei assim: meu Deus, eu estou no melhor lugar que eu podia estar. Eu tenho o privilégio de conhecer a Tua Palavra desde criança. O que eu estou fazendo da minha vida? Estou querendo coisas lá fora. Lá de fora eu estou cobiçando a sujeira do mundo. Enquanto eu te tenho, que o Senhor é a maior riqueza que eu possa ter. E eu pedi para Deus me limpar. E ansiosamente já esperei o domingo, fiz a minha oração de entrega. Eu fui naquele domingo, sabe, para me jogar mesmo, para ouvir a palavra como eu nunca tinha ouvido, para viver de verdade a palavra, porque eu só ouvia falar. Então eu comecei a buscar para conhecer a Deus. Meu Deus, eu quero te conhecer, eu quero ter um encontro com o Senhor. E eu fiquei perseverando ali, insistindo naquilo. Eu fui me sondando tudo que eu tinha de sujeira dentro de mim. Então eu cortei as más amizades, eu comecei a fugir da aparência do mal, eu abandonei as mentiras, eu passei a ser verdade. E eu comecei a ter minha mãe como uma aliada para me aproximar de Deus. Eu pedi para ela me ajudar.
eu quis ser acompanhada como uma alma. E numa quarta-feira, ali, eu fui cheia da paz do Espírito de Deus. Aquele desejo já não existia mais, mas após aquele encontro com Deus, eu já fui orientada que eu precisava buscar o Espírito Santo, ter o Espírito Santo. Não bastava apenas eu ter um encontro com Deus, eu precisava ser selada por Ele. Ter a presença de Deus na minha vida, de fato, de verdade, o próprio Deus morando dentro de mim. Então eu comecei a insistir. E ali sozinha eu comecei a planejar, eu decidi, vou ter uma vida com Deus. Como eu faço isso? Então eu comecei a tirar o tempo para ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. Eu comecei a jejuar, coisa que eu não fazia. Eu comecei a ler a Bíblia não apenas na igreja, mas também buscar o próprio alimento. Eu comecei a buscar essa dependência, caminhar com os meus próprios pés até a Deus. Então eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ouvir a mensagem do bispo, que era o que eu tinha de alimento ali espiritual, fora do ambiente de dentro da igreja. Eu comecei a buscar ali na fonte, a palavra amiga do bispo Macedo, os sites. Eu comecei a me alimentar de Deus. E eu fui me preparando, eu falei assim, vai chegar uma quarta, vai chegar um domingo, ou aqui mesmo em casa, enquanto eu estiver buscando, que eu vou receber o Espírito Santo. E eu lembro dessa quarta, numa quarta-feira, na igreja. Eu estava ali, o pastor chamou as pessoas para ir diante do altar e eu fui. Eu fui ali, ainda na adolescência, eu já havia me batizado nas águas, já tinha tomado essa decisão de batizar. E naquela quarta eu estava pronta, meu Deus, eu já me batizei, eu já me arrependi do que eu fiz, mas eu estou aqui para me render ao Senhor. Eu lembro até da canção que tocou naquele dia. E eu me vi exatamente ali, quase sem vida, sem esperança, mas eu estava gritando pelo nome de Jesus. Eu estava pedindo para que Jesus me desse forças. Forças porque eu estava tomando uma decisão que era para a minha vida toda. Já não era mais uma experiência, era daqui para a eternidade. É o que eu falava para Deus naquela busca. E eu recebi o Espírito Santo, eu fui adorando, adorando. E eu comecei a falar em línguas. Um gozo, uma alegria invadiu o meu ser. E eu saí ali daquela busca maravilhosa de Deus, eu não queria que terminasse. Não queria que terminasse. É como se tivesse somente eu e Deus ali, eu diante de Deus, eu me rendendo. E eu abracei Jesus ali em espírito, recebi o Espírito Santo. E após o meu batismo eu percebi a diferença que eu fui. Eu era tímida, como eu falei na minha infância, aquela criança tímida. E embora eu já tinha tido meu encontro com Deus, eu ainda era meio embaraçosa para falar de Jesus. E após eu tive essa intrepidez, comecei a pregar a palavra. Eu já estava como educadora após ser batizada nas águas. E eu percebi que teve até diferença durante as minhas aulas na IBI. Eu comecei a falar de Jesus porque de fato eu conhecia. De fato ele já estava dentro de mim, não mais ao meu lado, não apenas ao meu lado. Mas dentro de mim eu já era um só com Deus. E isso fez toda a diferença, porque a parte já do finalzinho da minha adolescência, foi mesmo com Deus, foi diferente, longe do mundo. Não que eu não passasse por dificuldade, passei, como qualquer outro adolescente passei, mas eu tive forças, porque em tudo eu consultava a Deus. Meu Deus, isso é da tua vontade? É isso que o Senhor quer pra mim? E aí Deus foi me dirigindo, Deus foi me guiando, porque eu coloquei Ele como minha prioridade. Aquele meu ser egoísta, de filha única, morreu. Eu passei a compartilhar o que eu tinha e também a minha fé, passar a fé que eu havia aprendido, que eu de graça recebi, eu tenho dado para as pessoas. E é isso que o Espírito Santo tem me proporcionado, a verdadeira alegria. A minha família hoje é uma bênção. Os meus pais são da igreja, estão como obreiros, assim como eu estou também, graças a Deus, servindo a Deus. É um privilégio servir a Deus. E é daqui para a eternidade. E a salvação, a alegria da salvação está dentro de mim. Não precisava eu ter uma irmã, como eu pensava. Não era isso que me trazia felicidade. Esse vazio que eu tinha era a ausência de Deus. E o Espírito Santo, Ele me escolheu. Essa certeza que eu tenho. Eu quis, e Ele nunca me rejeitou, Ele me aceitou do jeito que eu sou. Me tratou, me cuidou. E eu estou aqui para servi-lo a Ele por toda a eternidade. Eu creio nisso. Deus abençoe vocês. E ali naquele lugar,